E hoje estamos aqui com a nossa amiga Ingrid Marksen, ex-presidente do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, e dizer da alegria que é tê-la aqui, né? E já começar, Ingrid, já que nós falamos dentro da imigração alemã de famílias de muitas gerações aqui presentes, mas de você, que é filha de um alemão, que teu marido era alemão também, né? Que tem essa história por parte da família da mãe, um pouco mais, digamos, antiga aqui no Rio Grande do Sul, mas que tem essa relação tão próxima com a Alemanha, devido também a ser primeira geração e teus filhos também primeira geração aqui no Brasil. Sim, Felipe, muito obrigada pelo convite. Eu tenho muito orgulho, eu diria, de descender dessa família, porque é uma coisa bem mais atípica. A maioria que tu entrevistas são pessoas de muitas gerações que estão no Brasil e que muitas vezes estão procurando seus antepassados pela genealogia, etc. E para mim é tão fácil. Meu marido, como tu disseste, é um alemão, meu pai é um alemão, e se eu olhar pelo meu sangue, eu tenho um pouco mais de alemão do que de brasileiro, porque minha mãe também era descendente de alemão. Então, todo pai e mais um pouquinho da mãe faz mais do que a metade. Teu pai veio para o Brasil, aqui casou com a tua mãe. Sim. Se você pudesse contar um pouco também dessa, digamos, na época dessa aventura dele, né, que foi ter vindo para cá, para a América Latina, se estabelecido aqui. Na verdade, assim, meu pai nasceu em Bremen, na Alemanha, que é uma cidade portuária. Então, aliás, muitos navios saíam de Bremen, vinham com os imigrantes para cá, né? Sim. E quem morava lá queria saber para onde vão esses navios. Assim, meu pai contava. E ele pegou um desses navios e foi para a Colômbia. Foi para Barranquilla e foi trabalhar num hotel. Até que começou a Segunda Guerra Mundial. Quando começou a Segunda Guerra, ele perdeu o emprego e ele tinha lá conhecido um outro alemão, inclusive, e os dois decidiram, vamos voltar para a Alemanha, porque aqui não temos nada para que fazer. Mas para chegar da Colômbia para a Alemanha, eles tinham que atravessar o Brasil. E aí, como era guerra, eles pegaram meu pai e botaram na Ilha das Flores, lá no Rio de Janeiro, no presídio. Ficou preso um período. Ficou preso um período lá, porque era um alemão, era um inimigo. Eles não conseguiram provar nada para ele, dele, então eles soltaram ele, mas toda semana tinha que se apresentar na delegacia para dizer que estava tudo bem com ele, não estava fazendo nada de errado. É importante só destacar aos nossos telespectadores que foi nesse período da campanha da nacionalização, nesse período em que era proibido falar alemão e que as pessoas que tinham nacionalidade alemã passaram muita dificuldade aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Sim, sim, sim. Até pensando no meu sogro agora, que era de Hamburgo, a mesma história, né? Com um pouco de diferença de época, mas a mesma ideia. Moro em Hamburgo, para onde vão esses navios? E acabou vindo para o Rio Grande e foi para Pelotas depois. Mas isso é outra história. Sim. Então, enquanto os meus avós, agora meu avô de descendência portuguesa, lá da Ilha dos Açores, Barcelos da Silva, desde os 16 anos ia para a Alemanha com o irmão e sempre gostou muito da Alemanha, durante a Segunda Guerra não foi permitido ir para viajar para a Alemanha. Então, o que eles faziam? O porto-alegrense que morava na zona sul de Porto Alegre, ele ia para o Rio de Janeiro, porque ia fugir do frio. Como nós hoje talvez gostaríamos de estar no Rio de Janeiro para curtir um calorzinho lá. E assim foram os meus avós com a minha mãe para o Rio de Janeiro. E lá seus pais a minha mãe conheceu o meu pai no Rio e casou com ele num hotel no Rio de Janeiro. A foto que eu tenho mostra 1944, Rio de Janeiro. E ele deu um emprego para o meu pai e vieram então para Porto Alegre. E com isso meu pai pôde ficar no Brasil. Sim, teu avô materno era comerciante em Porto Alegre. Era comerciante em Porto Alegre, meu avô era da Galeria Silvas, hoje Galeria Silvas, ali na Voluntários da Pátria. Antes era um comércio, ali com a entrada na Voluntários e saída na Avenida Mauá. Era atacado, inclusive, de
produtos de açúcar e de a granel, né? Teus pais casaram, vieram aqui para o Rio Grande do Sul. Sim, e ficaram em Porto Alegre. Você é porto-alegrense nata? Nasci chorando no Manhos de Vento, como diz a música de Porto alemão. Alegre, no Hospital Alemão, exatamente. E os teus primeiros anos foram em Porto Alegre? Os meus primeiros anos foram em Porto Alegre. O meu pai me levou a primeira vez para a Alemanha quando eu tinha 5 anos, para me apresentar para minha avó, como a neta menina mais velha, porque tem um irmão ainda. Se nós estamos falando do ano de... Eu nasci em 48. 53. Meu pai me levou para a Alemanha em 53, a primeira vez, e eu fui conhecer então meus avós e meus tios que moravam na mesma casa. Só que nós, durante esses meses, nós ficamos acho que 6 meses fora, nós não ficamos morando na casa, nós ficamos morando no jardim da casa, onde eles tinham uma cabana que nós chamávamos de Hütte. Essa Hütte eles construíram quando começou a guerra, e eles já tinham passado pela primeira, eles já sabiam como é que era o esquema. Eles enterraram tudo que eles tinham de posse, talheres, enfeites, joias, tudo eles enterraram no jardim e construíram em cima disso essa Hütte. Uma cabana de madeira. Uma cabana de madeira, pequenininha, de um quarto só. E ali meu pai e eu ficamos hospedados enquanto... Em 48 já, quer dizer, 4 anos depois. Lembrando, Ingrid, que nesse período da Segunda Guerra, essas cidades foram bombardeadas, foram muito destruídas. Hamburgo foi uma delas. Sim. Né? Foi uma boa parte da cidade, creio que mais de 80%. Né? Teve um bairro ali praticamente que sobrou e outra parte foi muito destruída e danificada. Então, é interessante quando você nos traz isso, né? do esconder ou do enterrar as coisas como um meio de guardar também o patrimônio que a família tinha constituído, às vezes durante anos ou durante décadas. Sim, ou durante gerações. Exato. Porque eu, como neta, hoje eu herdei esses talheres. Tu vai lá em casa jantar, tu vai ver, todos eles têm o G do Garbage. E que ficaram enterrados. Que ficaram enterrados durante toda essa... Até eles tirar a Hütte, que foi bem depois. Eu ainda, em 53, ainda dormi nessa Hütte. Então, eles, por precaução, deixaram isso tudo guardado mais tempo. Sim, porque você, com 5 anos, foi para conhecer a família. Sim. Né, ou para ser apresentada para a família. Sim. Mas depois retornou para cá. Retornei para cá, nós ficamos meio ano lá. E aí, teve um período da sua trajetória que você foi estudar em São Leopoldo. Inicialmente. Sim, com 11 anos eu vim aqui para o Instituto Pré-Teológico, no Morro do Espelho, que hoje é Faculdade Zeste, e fiquei no internato ali dos 11 aos 14. Você que é de confissão luterana e representa, né, através da OASE, de diversas participações suas. Ingrid, as raízes da tua família, boa parte delas são luteranas, por parte do pai e talvez até por parte de mãe? Não, por parte de pai. Por parte de pai. Por pai. parte de pai. A minha mãe é de descendência católica, meu avô, como português, católico. E a sua avó, de origem alemã, também era católica? A minha avó também era católica, sim. Que é Bier e von Schlabrendorf. Sim, sim. E como foi, assim, esse início dos teus estudos e essa convivência, essa relação com São Leopoldo, que hoje é a sua cidade, né? Como foi esse início em São Leopoldo? Olha, com 11 anos a gente não tem muita vontade própria num internato, né? A gente saía todos os dias das 7 da manhã e durante a tarde tinha aula e quartas de tarde a gente podia sair para o centro. O que quem conhece São Leopoldo, a saída do internato feminino é onde são hoje os bombeiros, ali na João Correia. Essa era a nossa saída para o centro e domingos a gente ia para o culto. Na Igreja do Relógio, na Igreja de Cristo, onde naquela época ainda as meninas sentavam de um lado e os meninos sentavam do outro, só que lá em cima e a gente podia se enxergar. Ao menos se enxergar. Podia se enxergar, né? Sim. Eu fiz então todo o ginásio ali, né? Na época chamava assim, da primeira à quarta série, e depois disso eu não pretendia ser pastora, e até porque não tinha ainda mulheres pastoras. Você disse porque naquele período o curso era teologia, era de fato. Instituto Pré-Teológico. Se fazia pré-teológico para depois fazer teologia. Sim. Eu acho que nem 30% dos estudantes foram fazer teologia depois, mas era uma maneira de ter um ensino médio de muita qualidade e muito focado no alemão.
Por exemplo, a nossa língua principal no IPT era o alemão. Nós tínhamos alemão em matemática, alemão em história, alemão em latim, alemão... Mas, Ingrid, E também tinha aula de português, mas o inglês era inglês-alemão. os próprios professores, alguns eram provenientes da Alemanha. Eram professores da Alemanha ou descendentes de primeira geração. Eles não vinham da Alemanha para o IPT, eles já estavam aqui, mas eles eram totalmente ligados à Alemanha, né? Interessante é que, por exemplo, como você disse, o inglês era inglês-alemão, alemão-inglês. Sim, a álgebra, a geografia, tudo era em alemão, só que tinha também aula de português. E quem nos dava aula de português era uma senhora alemã que não sabia nem direito falar português. Interessante. Muito. E Ingrid, teve um período, então, após, creio que os teus 14 anos, sim, eu fiz. Que você foi estudar na Alemanha. Sim, que você foi só que como eu faço aniversário no início do ano, eu terminei o ano letivo aqui com 14, sim, e aí voltei para Porto Alegre. Meu irmão já estava em Porto Alegre porque ele queria fazer vestibular e fazer engenharia. Então, com o IPT não era reconhecido e o diretor do Farroupilha na época era o pastor Schneider, ele disse, se vocês querem estudar aqui, venham aqui fazer o ensino médio, senão vocês não vão conseguir. E aí o meu irmão saiu um ano antes de mim do IPT e eu fui um ano depois e fiz lá o científico no Farroupilha. Tá? E depois disso eu fui para a Alemanha, de novo então, pela segunda vez, só que aí eu fui sozinha. Sim, para estudar lá e residir com seus parentes. Para residir com compadres do meu pai em Hamburgo, por isso Hamburgo para mim é a minha cidade, porque Bremen, sim, claro, visitei sempre meus avós lá, mas não vivi lá. Em Hamburgo eu vivi. Sim, você residiu então tantos pegava anos. Pegava o trem, o metrô, ia todos os dias para a escola, no centro da cidade, etc, etc, e fazia eu fazia lá sozinha, mas morava com essa família dos compadres do meu pai. E Ingrid, esse é o período, naturalmente, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, em que, como coloquei, né, a Alemanha foi muito destruída, né, você viveu provavelmente parte dessa, ao menos como você já me colocou também, né, de uma ida a Berlim e foi um período de divisão do país, de também uma certa preocupação de muitas pessoas com o que seria o futuro da Alemanha, da Europa, né, através dessa divisão. Se você puder também nos contar um pouco, né, dessa vivência numa sociedade pós-Segunda Guerra e também essa ida a Berlim. Eu diria assim, inclusive essa família de sobrenome Baumhöfner era oriunda da Alemanha nesse momento, então oriental, atrás do muro. Eles, quando voltaram para a Alemanha, eles moraram um tempo em Porto Alegre, também quando voltaram para a Alemanha, eles foram morar em Hamburgo por trabalho dele, não por algum vínculo familiar. E me convidaram então para morar na casa deles. Eu fui em em dezembro de 63 para a Alemanha. Na Páscoa de 64, eu fui com uma vizinha, uma amiga, conhecer Berlim, porque os avós dela moravam em Berlim e ela me levou para conhecer. E isso foi uma coisa muito interessante, porque nós pegamos o trem em Hamburgo. Quando ele chegou na fronteira da Alemanha Oriental, ele foi todo lacrado. Ninguém podia entrar ou pelas sair autoridades autoridades da fronteira, da fronteira, até nós entrarmos de novo em Berlim. Aí Berlim Ocidental nós fomos liberados e lá então fomos buscados por esse parente da Gabi e nós fizemos muito turismo em Berlim Ocidental, obviamente, mas Berlim Ocidental só na área que a gente podia circular. Então, quando passava, por exemplo, da área americana para a área francesa, etc., eles sempre revisavam. Tu podias passar, mas tu eras revisado de cima a baixo. Sim, não era fácil, como hoje você atravessa países lá devido à União Europeia e aos acordos da União Europeia. Sim. Então, era tudo muito regrado, mesmo dentro do lado ocidental, como você disse, com essas três divisões, né, da Berlim norte-americana, inglesa e francesa. E francesa, exatamente, porque a dos russos era com o muro, mas nos outros, eu lembro que ele tinha um Fusquinha e nós estávamos passeando com esse carro e nas fronteiras sempre eles vinham com um espelho que punham por baixo do carro para ver se não tinha ninguém escondido embaixo para fugir. Imagina, embaixo de um Fusca alguém vai se esconder.
Sim, mas de né? tamanha era a De revisão tamanha feita. era a revisão de tudo. Tanto é que eu não pude ir para o lado oriental, agora o lado russo, porque passaporte brasileiro, não podia ir para o lado de lá, porque não teria nenhuma ajuda se eles me segurassem lá. Não tinha representação Outra brasileira. questão muito interessante, Ingrid, é que você fotografou o muro. Sim. Você fotografou essa divisão. Sim. O Muro da Vergonha também, como muitas vezes foi destacado, É verdade. o Muro de Berlim, com algumas fotos também que nós vamos Sim. mostrar. Como, por exemplo, passava-se o paredão cortando prédios, Sim. Estradas. Sim, sim, eles fecharam simplesmente da noite para o dia, né? Durante uma noite foi tudo fechado. A gente vê algumas coisas hoje ainda no Museu do Muro em Berlim, mas foi na base do susto. Né? Da manhã a coisa mudou e muitas famílias ficaram separadas porque trabalhavam no outro bairro e quando de manhã não podiam mais voltar para casa. A gente conhece histórias assim. Agora, por exemplo, eu tenho uma foto onde uma rua simplesmente foi colocado um muro. E ali do lado tem um prédio, então eles fechavam com tijolos as janelas para que ninguém... Na verdade, os orientais queriam fugir para o lado ocidental. Só que a propaganda oriental era de que não era para ninguém entrar, porque eles estavam muito bem e os outros aqui queriam entrar no país deles, né, para consolar. Sim, você falou dos carros também. No portão de Brandemburgo tinha um espacinho onde o pessoal oriental podia enxergar para o lado ocidental. E eles viam aqueles carros todos, e na Alemanha Oriental não tinha quase carro nenhum, tinha aquele hässliches Entlein, que eles diziam que era feito de papelão. Sim, né? Um carrinho pequeno. Um carrinho pequenininho que tinha que encomendar 5 anos antes da criança nascer, para que quando tivesse 18 anos talvez tivesse um carro lá, entrar na fila. Sim. E aí eles diziam, não, isso não é verdade, não tem tantos carros, eles botam 10 carros de cada lado e os carros ficam o dia inteiro andando para um lado e para o outro, para enganar vocês. E eu tenho uma foto onde nós estamos numa torre, do lado ocidental, óbvio, e do lado de lá tem uma foto de alguém numa torre e do lado está escrito: por que tão complicado? Porque você não vem aqui olhar e ver como é bom morar aqui. Em alemão? Em alemão. Warum so umständlich? E Ingrid, você estudou então alguns anos lá, onde Sim. você terminou o curso de secretária executiva numa escola superior de secretariado, onde nós tínhamos como idioma inglês e espanhol. Inglês e espanhol. Então, em alemão, inglês e espanhol. Esse convívio e que você também tem de ser poliglota, de ter assim com esses idiomas, mas que lá também o ensino, as pessoas também aprendem vários idiomas. Sim, claro, o inglês é óbvio para eles, né? Eu acho que no mundo inteiro hoje o inglês é o que mais se fala no mundo. Se tu não vai pegar por número de pessoas, daí eu acho que são os chineses. Sim. Mas em mais países do mundo, mais locais. Mas eu acho que nós aqui também somos, de certa forma, poliglotas, porque um portunhol a gente sempre quebra o galho, principalmente aqui na nossa região, onde toda essa gente vem para as nossas praias no veraneio. E diga-se de passagem, isso numa próxima entrevista a gente pode falar, que a Ingrid faz todo um trabalho hoje como guia na área do turismo na Alemanha e também em outros países. Sim. Mas como nós brasileiros somos receptivos aos que vêm para cá conhecer e visitar nosso país. Com certeza. Ingrid, depois do teu retorno para cá? Aí eu retornei e comecei a trabalhar na BASF, na BASF, que é uma fábrica de produtos químicos, né? Tinha sua matriz em Guaratinguetá, em São Paulo, e nós tinha um representante em Porto Alegre, do qual eu fui então a secretária executiva, meu primeiro emprego. E para ir todos os dias ali para o centro de Porto Alegre, o meu pai não saía tão cedo de casa para ir trabalhar, ele era representante da Tintas Renner Hermann, até por parentesco da família Hermann. E aí ele pediu para o nosso vizinho, que recém tinha comprado um carro, um DKV, pediu para o nosso vizinho, disse: escuta, teu filho agora está com o carro indo trabalhar todo dia na Farrapos, tu podia levar minha filha junto? E aí eu fui todos os dias com esse vizinho trabalhar, até que depois de um tempo meus vizinhos tinham um barco à vela, eles compraram um iate e resolveram convidar a vizinha para vir velejar também. Aí o filho do vizinho, meu
disse, pá, mas não é possível, eu vou ter que levar essa guria todos os dias para o centro e agora domingo, sabe, domingo também velejar com ela. Não, mas afinal de contas, por que não? Tem que aproveitar, né? Porque meus vizinhos também eram alemães, né? Os Max, né, eram de Hamburgo. E aí aconteceu que a gente começou a namorar. E depois de um ano nós noivamos e depois de mais um ano nós casamos. E eu, no primeiro Natal, dei para o meu namorado, na época, uma garrafa de conhaque com um cartão escrito ao meu motorista. E como eu sou uma pessoa prática, eu resolvi casar com um motorista porque achei que era mais prático. Tanto é que eu não fiz carteira durante muitos e muitos anos, porque eu tinha um motorista particular em casa, chofer, o meu chofer. Que legal. E Ingrid, o teu marido, por ser alemão nato, né, também passou essas dificuldades na época da guerra. Ele e a família, eles eram de Frankfurt. Na verdade, o meu marido nasceu em Diedenhofen. Thionville, hoje na França. Na época era ocupada pelos alemães e ele nasceu ali. Mas a família do pai dele, que era Fischer, não era Marx, né? Era Fischer, eles são de Wittenberg, da cidade de Lutero. Sim. Tanto é que nós fizemos uma vez, eu consegui organizar, quando agora o meu primeiro neto, nasce de novo em Wiesbaden, fazendo toda aquela volta do meu avô. Né? Ele nasce em Wiesbaden e naquela época eu fiquei 3 meses na Alemanha para curtir a minha filha e o meu primeiro neto. E eu organizei em Wittenberg um encontro de família para o meu marido rever a avó não mais, né, mas as tias, as primas, etc., para fazer esse encontro de família. Certa vez você me contou que até uma parente de vocês que reside ali no centro, ou tem uma loja, tem uma loja de flores, sim. Porque Wittenberg é muito importante para a Alemanha, claro, devido à reforma, devido ao reformador Martinho Lutero. Então, todo esse... ainda mais para pessoas de confissão luterana, creio que ter esse elo e ter essas raízes em Wittenberg é um significado especial. Eles tinham uma loja de flores ali, o endereço era Am Markt 15, quer dizer, direto no mercado, em frente à igreja. Lembrando para as pessoas que nos assistem, né, que o Markt é sempre a praça do mercado. a área central. Né, das antigas cidades, das antigas comunidades. Isso. E eles forneciam todos os domingos as flores para a igreja. Então, quando eu fui visitar lá com eles, eles estavam em casa naquela igreja, porque são eles que põem a mão na massa, digamos, né? Não vamos lá só para assistir. Mas de Wittenberg foram a Diedenhofen, Thionville, hoje? Sim, quando o meu sogro casou com a minha sogra, sim, ela era natural de Frankfurt. Eu não sei agora onde eles se conheceram. Por isso que residiram posteriormente em Frankfurt. Sim, por isso ela voltou depois para Frankfurt. Que também eu creio que é interessante a gente reforçar, né? Frankfurt, até a Segunda Guerra, até o bombardeio, tinha o maior conjunto de casas preservadas da Idade Média. Eram mais de 2.000 residências em estilo enxaimel ou em outro estilo, mas residências muito antigas, dos quais, após o bombardeio, sobraram um pouco mais de 10. Porque enxaimel, quando pega fogo numa, vai tudo, né? Isso é muito mais complicado. E você me contou, assim, lá da residência, que eles foram ao porão, se pudesse também nos dividir, nos compartilhar essa história. Sim, na verdade, assim, o marido da minha sogra, então o Heinrich Fischer, ele era soldado, ele foi soldado na guerra, não tinha opção, né? Já tinha a minha cunhada, que é um pouco mais velha, e o meu marido era um bebê, quando eles ainda têm uma foto da família completa. Daí ele foi para a guerra e desapareceu. Muitos anos depois, nós já éramos casados, quando a mãe do Heinrich Fischer descobriu que o filho estava sepultado na França. E pelo que contam a história, foi no último dia da guerra. A guerra terminou, eles estavam voltando para casa, ou voltando para o lugar. Ele era o último da fila e tinha um idiota lá sentado em cima de uma árvore que disse: esse aí eu vou pegar, e matou o último da fila. Esse era o Fischer. Essas situações tão tristes da guerra. Aí a minha sogra ficou então com uma menina pequena e um menino menor ainda. Meu marido nasceu em 42. Cuidando dos pais dela e também dos sogros.
Quer dizer, a mulher que trabalhava e tinha todos esses em casa, porque os de Wittenberg também ficaram com ela durante algum tempo. Depois, os pais dele foram de volta para Wittenberg, porque tinham outros filhos lá, e ela ficou então com os pais dela morando em Frankfurt, num prédio. Muito bem. O pai dela tinha uma loja de antiguidades, e eu gosto muito de contar, agora fazendo uma pontezinha lá para o museu só, nós temos a exposição de todas as notas, ou de muitas notas em dinheiro da Alemanha também. E ali tem notas desse tamanho de milhões e bilhões. E de um lado impresso e do outro lado nem... Período da superinflação. Do outro lado nem imprimiam porque não valia nada. Mas no outro... Então minha sogra contava sempre que um dia o pai dela vendeu um tapete persa. E chegou em casa com uma mala cheia de dinheiro. Sim, porque a inflação aí precisava de muito papel para de fato adquirir. E era um papel quase que de jornal, né? No outro dia ele saiu com aquela mala cheia de dinheiro para fazer compras e voltou com meio quilo de manteiga, porque não dava para mais. Trocou um tapete por um pedaço de manteiga. Interessante, né? Isso retrata esse período de superinflação que a Alemanha viveu, especialmente no pós-Primeira Guerra. Sim, também. Muito interessante. Mas da residência ainda? Mas então, aí da residência, então residia ela com os pais dela e com os 2 filhos. E quando tinha o alarme de noite, principalmente, que tinha bombardeio à vista, porque tinha os aviões chegando, era o alarme que tocava nas cidades inteiras. Muitas vezes depois essas pessoas não conseguiam mais conviver nem com alarmes ou com... Hoje a gente ouve bombeiro, a ambulância, já entram em pânico porque lembra aquela época, né? Psicológico. E lá nas famílias eles tinham muito bem organizado. Então na família dela era assim, tocou o alarme, o vô pega todos os documentos e leva para o porão. A avó pega as primeiras necessidades assim de comida, a mãe pega os 2 filhos, o pequeno pega o pinico e a irmã pega uns brinquedos e eles iam para o porão. E lá eles ficavam. Quando vinha o alarme avisando os aviões passaram, vocês podem subir, eles iam de volta para casa, voltavam para sua cama e iam dormir. Até que chega um dia onde vem esse alarme, pode subir, sobe ali e está no ar puro. Puro não, é totalmente empoeirado, porque não tem mais nada. O prédio foi todo... Foi abaixo. Abaixo, bombardeado. Né? E aí eles foram recolocados pelo governo numa área que hoje se chama Hirschberg, Großsachsen, ali naquela região onde eles foram colocados no sótão de uma casa de um colono, de um lavrador, que também estava na guerra. Estava só a esposa e um filho de 16 anos, eu acho, um jovem. Ingrid, eu quero agradecer, né, a tua participação aqui conosco no Unsere Familien. Nós vamos, com certeza, marcar outros episódios também e desenvolver algumas outras áreas. Agora, eu vejo que é importante esse conhecimento também de famílias como a tua, que são brasileiros há menos tempo, né? Sim. E que tem também um vínculo, porque muitas vieram no pós-guerra, então, ou nesse período das guerras. Então, obrigado pela tua presença, Ingrid. Sempre de novo esclarecer. Até uma próxima, né? Uma próxima vez da Ingrid aqui conosco e também aos nossos telespectadores. Até a próxima entrevista e acompanhem, curtam na Vale TV, pela internet, pelo Face, YouTube, pelo canal da NET. Curtam e acompanhem o nosso programa Unsere Familien.